Ladies and gentlemen, hoje é muito importante que esse meu primeiro vídeo finalmente do YouTube sobre quadrinhos. Isso aqui tem geralmente o que eu faço? Geralmente eu sempre tô postando no Instagram, tem muita gente que gosta dos desenhos no Instagram. A gente fala assim, você devia começar a fazer o canal no YouTube, tá? Começar a dar essas resenhas. Então, essa vai ser a minha primeira tentativa. Vamos ver no que vai dar. E o primeiro material de que eu vou falar aqui no canal do Luiz99 é Os Novos Vingadores Motim, que foi recentemente relançado pela Panini. E pra mim esse aqui é a melhor fase dos Vingadores que já foi lançada. A melhor também por causa desse nome aqui, ó. Brian Michael Bendis, o cara que revolucionou Homem-Aranha, fez Jessica Jones, ou melhor, Alias, né, que inspirou a série Jessica Jones, fez a fase mais poderosa do Demolidor de todas, e aqui está reformulando os Vingadores. Porém, isso aqui não é exatamente o começo, porque na verdade já começou aqui em Vingadores A Queda, que basicamente o que acontece? Os Vingadores nunca foram aquela equipe de nível alto da Marvel, do alto escalão. Eles eram os heróis mais poderosos da Terra, mas não tinham não era exatamente a equipe principal. Porque sempre que tava quem era o de primeiro escalado, os X-Men, Homem-Aranha, Demolidor. Então a Marvel decidiu resolver isso, principalmente porque na época que foi lançado Vingadores da Queda, as vendas dos Vingadores estavam muito baixas, estavam muito ruins. Eles iam cancelar os Vingadores. Aí o Bendis veio, escreveu Vingadores da Queda, que muita gente já deve conhecer, mas eu não vou dar spoiler aqui. Basicamente a equipe é completamente destruída por causa de um ataque inesperado, de uma fonte inesperada. 3 Vingadores acabam sendo mortos e o Tony Stark decide desativar a equipe. A mansão é destruída, os Vingadores estão na fossa. Mas aí acontece a grande detonação da balsa. O Electro, o velho adversário do Homem-Aranha, vai até a balsa, destrói tudo e os criminosos ficam soltos. Aqui é o ponto de a balsa ser atacada. E aqui todos os criminosos que o Electro estava soltando. E quem que aparece lá? Justamente na hora que estava acontecendo o ataque da balsa, estava Demolidor, o Aranha, Luke Cage, daí o Homem-Aranha e o Capitão América entram na liga, juntamente com o Homem de Ferro, que vem aqui a situação tão desesperadora. O Capitão América, onde percebe que o mundo precisa dos Vingadores, principalmente que depois do ataque da balsa, 42 supercriminosos ficam à solta. E aí eles decidem formar a nova equipe dos Vingadores, os Novos Vingadores, sem apoio do governo, sem muito financiamento, porque o Tony Stark, depois da queda dos Vingadores, ficou financeiramente muito prejudicado. E aí eles decidem montar essa nova equipe. E o legal disso aqui é justamente os heróis urbanos que o Bendis coloca aqui. Que da equipe, da formação dos Vingadores, só fica o Capitão América e o Homem de Ferro, dos primordiais, dos tradicionais. Esses são mais heróis urbanos. Como, por exemplo, a Mulher-Aranha, o Luke Cage, o Homem-Aranha e, para adicionar, temos o Wolverine e o Sentinela, que esse aqui vai ser muito importante mais pra frente nas outras histórias da Marvel. Isso que é interessante, o Bendis teve a ótima ideia de colocar os heróis que realmente estavam populares na época, que eram justamente o Homem-Aranha e o Wolverine e o Luke Cage. O Luke Cage não tinha muito bem um título solo na época, mas ele participou da série Alias. Claro, ele é o marido da Jessica Jones, então o Bendis resolveu colocar isso, que ele já tinha trabalhado em Jessica Jones, em Alias. Essa interação do Luke Cage, toda essa personalidade hip hop dele, a personalidade de ser o herói das ruas. Claro, ele foi o fundador dos heróis de aluguel aqui dentro. E é muito interessante de ver que o Bendis é o cara do diálogo. O cara sabe escrever diálogo que faz a história ficar muito fluida. É justamente o desenvolvimento de personagem que o Bendis faz que torna as histórias dele tão boas. E ele sabe fazer o desenvolvimento de personagem
se encaixar com a trama de uma forma que não fica deixado de lado. Porque geralmente hoje em dia você vê as histórias que ou trabalham bem o personagem ou trabalham bem a trama. Não sabe trabalhar muito bem os dois. E o Bendis sabe fazer os dois. E aqui a gente vai ter 3 arcos de histórias. O primeiro que é o da nova história, Vingadores Motim, onde tem a formação da equipe e tudo mais. Daí depois nós temos o segundo arco, que vai tratar do Sentinela, porque o Sentinela é o cara mais poderoso no universo Marvel, mas ele não bate muito bem da cabeça. E daí eles que vai juntar todo mundo para dar um jeito no Sentinela. E nesse arco tem uns painéis mais fodas do quadrinho, que é justamente o Steve McNiven, desenhista da Guerra Civil, juntando todo mundo. Juntando Inumanos, X-Men, Quarteto Fantástico e os Vingadores pra dar um jeito do Sentinela. Porque como ele é o mais poderoso da Terra com o poder de 1 milhão de sóis, que também concentra dentro dele o poder destruidor do vácuo, que é o lado maligno dele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui temos o vácuo se manifestando. E nesse segundo arco também a gente vai ter a introdução de um grupo da Marvel que vai ser muito importante, que foi muito importante na fase do Jonathan Hickman. Eu não vou dar spoiler, mas já deve ter sacado o que é. E no último arco, que é os Segredos e Mentiras, a gente volta com a arte do David Finch, onde basicamente os Vingadores descobrem que a Yakuza e o Tentáculo ajudaram na fuga, ajudaram o Samurai de Tata a fugir da balsa. Basicamente o que aconteceu? Na balsa, vários criminosos escaparam, e eles descobriram que o Samurai de Tata, o velho inimigo do Wolverine, também escapou, e parece que ele teve uma ajudazinha da Yakuza e do Tentáculo. Aí a gente tem a introdução da personagem Ronin, que vai ajudar os Vingadores do Japão a descobrir o que o Tentáculo está querendo com o Samurai de Tata. E a Hydra também vai entrar na brincadeira. É aí que a parte interessante, que eu também não vou dar spoiler. O legal também é que além da arte do David Finch e do Steve McNiven, a gente tem também a arte do Frank Cho em uma história nas últimas 2 histórias que são focadas na Mulher-Aranha. E o cara é um safado, né? Onde o Frank Cho vai, ele tem que desenhar as mulheres super gostosonas pra chamar a atenção. E não é só ele, o Steve McNiven também. Que o cara é maluco. Ele sempre arranja uma desculpa aqui no quadrinho pra colocar a Mulher-Aranha de costas só pra dar a alegria de nerd safado. Não tem jeito. Mas é o que, né? Homem é homem, não tem jeito. Então, em resumo, Novos Vingadores do Motim é um material indispensável, na minha opinião, indispensável para quem gosta dos Vingadores. E também, isso aqui é um material fácil. Como isso aqui é um primeiro volume, isso aqui é das edições 1 a 15, em 378 páginas, ou seja, é grossão, olha aqui. É bem grossão. Novos Vingadores do Motim. Esse aqui é o ponto de partida perfeito para quem nunca leu nada dos Vingadores. E eu recomendo muito porque, claro, na minha opinião, a melhor fase dos Vingadores. Porque antes disso teve umas coisas legais na época dos anos 60, como Vingadores, o Nascimento de Ultron, teve a Guerra Kree-Skrull. Mas o Bendis é o Bendis, né? E isso aqui é muito legal. Principalmente porque aqui, diferente do que a Marvel faz hoje em dia, ele sabia encaixar as histórias junto com as minhas sagas. E ele também sabia fazer uns tie-ins bacanas dentro da revista dos Vingadores. Então, é um material perfeito para quem gosta de Vingadores. Na minha opinião, é o melhor. Eu já tenho aqui o primeiro volume, o segundo que trata da Guerra Civil e o quinto que traz as consequências do Reinado Sombrio, que é a busca pelo Mago Supremo. Tomara que a Panini lance logo o 6º volume, que está atrasado faz tempo. Eles já lançaram o 5º volume em 2015 e até agora eles não fecharam. Só falta só mais um, que a Deluxe para fechar a série. Eles já fecharam o Capitão América, mas não querem fechar esse aqui logo. Então não sei o que na cabeça da Panini. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Avalie o vídeo aí dando um gostei ou um dislike. Tanto faz. Você faz o seu julgamento aí.
Compartilhe com quem você gosta de quadrinhos. E, como eu falei, isso aqui vai ser um teste. Dependendo de como for o resultado, eu continuo aqui ou não. Thank you very much and I see you on the next video.